Meditação diária. 3 de fevereiro. Precisamos um dos outros. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. Texto básico, página 10. A adicção fechou nossas mentes para qualquer coisa nova ou diferente. Pensávamos não precisar de ninguém nem de nada. Nenhuma pessoa de outro lugar, com origem racial ou étnica diferente, de outra classe social ou econômica, despertava nosso interesse. Podíamos até achar que tudo que fosse diferente seria ruim. Em recuperação, não podemos manter atitudes assim. Viemos para a NA porque nossas melhores ideias não nos levaram a lugar algum. Se esperamos crescer em recuperação, devemos abrir a mente para experiências que funcionam, não importa de onde venham. Não importam quais são as nossas origens, em NA todos temos 2 pontos em comum que não compartilhamos com mais ninguém: nossa doença e nossa recuperação. Dependemos uns dos outros para compartilhar nossas vivências e quanto mais ampla essa experiência, melhor. Precisamos de cada detalhe dessa experiência, de cada ponto de vista diferente que possamos aproveitar em nosso programa para enfrentar os desafios de viver limpos. A recuperação não costuma ser fácil. A força de que precisamos para nos recuperar é obtida junto aos nossos companheiros de NA. Hoje, somos gratos pela diversidade dos membros de nossos grupos e é nessa diversidade que encontramos nossa força. Só por hoje. Sei que quanto mais variada for a experiência do meu grupo, melhores condições ele terá de me oferecer apoio nas diferentes circunstâncias com as quais me deparo. Hoje, darei boas-vindas a adictos de todas as origens no meu grupo de escolha. Olha, a leitura de hoje já começa com uma afirmação muito forte, né? Muito. Ela diz que a adicção, ela constrói muros, fecha a nossa mente. E a recuperação, bom, exige o oposto. Exige que a gente derrube esses muros. Exato. Isso. Então, a minha primeira pergunta é bem prática. Como um adicto que chega na sala derrotado, mas, vamos ser sinceros, ainda cheio de preconceito. Sim, sempre. Como é que ele começa, na prática, a exercitar essa tal de mente aberta que a leitura fala? Essa é a questão central, né? Porque a mente de um adicto na ativa, ela é muito barulhenta. E fechada. Uhum. O ponto de partida é uma ação que parece simples, mas, nossa, não é nada fácil. É calar a voz interna que julga tudo e todos e apenas ouvir. Só ouvir. Só ouvir. A literatura do primeiro passo fala sobre a mente aberta, como essa disposição para acreditar que talvez exista um outro jeito de viver. Certo. Na prática, é sentar numa reunião e quando alguém muito diferente de mim começa a partilhar, eu faço um esforço consciente para não focar na biografia da pessoa. Mas sim nos sentimentos. Exatamente. É um exercício de buscar semelhança na dor, sabe? No desespero. É a primeira vez que a gente para de procurar o que nos separa e começa a procurar o que nos conecta. Mas isso é quase uma batalha interna constante, não? Porque a gente é meio programado para categorizar as pessoas. Sim, é um instinto. O programa oferece alguma ferramenta mais concreta do que só boa vontade de ouvir? Oferece. E a ferramenta mais poderosa é a própria dor que levou a gente até ali. A leitura diz, e isso é crucial, nossas melhores ideias não nos levaram a lugar algum. Isso é a chave que abre a mente. Entendi. A ação concreta é se lembrar disso o tempo todo. Quando aquela voz do preconceito fala, não tenho nada a ver com essa pessoa, a ferramenta é responder. Internamente. Mas as minhas ideias sobre quem pode ou não me ajudar falharam. Falharam miseravelmente. É a rendição, não só à droga, mas também ao nosso próprio sistema de julgamento. A rendição quebra o orgulho. E o orgulho é a base do preconceito. Faz sentido. Exato. Isso resolve o trabalho individual. Mas e o grupo? O grupo é um monte de gente, cada um com seus preconceitos. A terceira tradição diz que o único requisito é o desejo de parar de usar. Sim. Como que essa frase, uma única frase, consegue ser mais forte que a soma de todos os preconceitos numa sala? Porque essa tradição não é uma sugestão de boa educação. Ela é um princípio de sobrevivência. Sobrevivência do grupo. Do grupo
e de cada um de nós. O livro Isto Resulta explica que ela nos força a focar no que nos une, que é a doença da adicção. E não no que nos separa. Exato. Num grupo saudável, quando um recém-chegado entra, a única coisa que importa é: você quer parar de usar? Ninguém pergunta o resto. Se o grupo começa a criar outras barreiras, ele se autodestrói, sabe? Vira um clube fechado. Vira um clube e deixa de ser um lugar seguro para recuperação. É como se fosse um pronto-socorro. Ninguém pergunta a sua religião antes de tratar um ferimento grave. A doença é a emergência. Perfeita analogia. A doença é a adicção. O foco tem que ser total nela. E essa tradição protege todo mundo. Protege o novato do julgamento e protege os mais antigos de seus próprios defeitos. Interessante. Ao praticar a aceitação com o outro, eu me fortaleço. Com certeza. Você reforça a base da sua própria recuperação. Isso me leva a um ponto que eu acho fascinante na leitura. O texto não fala em tolerar a diversidade. Ele diz que é nessa diversidade que encontramos nossa força. É uma afirmação radical, né? Muito. A gente costuma achar que força vem da união, da semelhança, como que um monte de gente tão diferente gera força em vez de caos. A força vem da amplitude do espelho que o grupo te oferece. Pensa comigo, se todo mundo no grupo fosse igual a mim, eles só poderiam me dar soluções para os problemas que eu já conheço. A sabedoria seria limitada, muito limitada. A força na prática é o seguinte: um membro está de luto. Ele se sente sozinho na sua dor. Aí ele ouve uma mãe partilhar que se manteve limpa depois de perder um filho. Nossa. Aí um jovem conta como lidou com a pressão na faculdade. O empresário conta como passou por uma falência. As situações são completamente diferentes. Mas a solução por baixo é a mesma. De que os princípios funcionam em qualquer situação da vida. Luto, sucesso, fracasso, não importa. A solução espiritual é a mesma. É uma biblioteca de soluções vividas. Isso, adorei. Uma biblioteca de soluções. Quanto mais diverso o grupo, mais rica é essa biblioteca. O recém-chegado entra e vê aquele mosaico de pessoas diferentes que acharam um caminho comum. Isso dá uma esperança. Uma esperança gigante. Gigante. Mas e aquela pessoa que se sente tão única? O caso especial. Aquele que pensa, isso não funciona pra gente como eu. A literatura de NA tem exemplos de como superar isso? Sim, e esses exemplos são o coração da identificação. O texto básico é cheio deles. Tipo qual? Tem a partilha do membro de origem iroquesa. Ele se via como um caso à parte por causa da sua cultura. Mas ao ouvir os outros, ele não ouviu outras histórias de iroqueses. Ele ouviu o eco dos sentimentos dele. Ah, que interessante. Ele percebeu que não era um caso difícil, era um caso exemplar de adicto. A identificação não foi nos fatos, foi no sentimento. Entendi. Outro exemplo é a partilha Ateus Também Se Recuperam. Mostra alguém que não se conectava com a linguagem de Deus, mas que encontrou um poder superior no próprio grupo, nos princípios. Então a ação prática para quem se sente assim é continuar vindo e treinar o ouvido. Exatamente. É aprender a ouvir por baixo das palavras. Não se prender no o que a pessoa fez, mas no como ela se sentiu. O vazio, a obsessão, o medo. Isso é universal para todo adicto. É universal. É aí que a conexão acontece, no âmago da doença. Ok, isso narra tudo. A gente começa com o indivíduo abrindo a mente. Isso permite um grupo seguro, protegido pela terceira tradição. Isso, onde a diversidade vira força e a leitura termina com compromisso. Hoje, darei boas-vindas a adictos de todas as origens. O princípio do anonimato da 12ª tradição entra aí, né, como a peça final. Ele é a peça final e a base de tudo. O anonimato é o grande equalizador. Como assim? A 12ª tradição fala princípios acima de personalidades. Na prática, significa que lá dentro da sala, eu sou só mais um adicto. Meu diploma, meu cargo, meu dinheiro, tudo isso fica na porta. O anonimato me convida a ouvir a mensagem, e não o mensageiro. Ele me impede de valorizar mais a partilha de um
porque ele é bem-sucedido, ou de descartar a de outro porque ele está desempregado. Somos partes anônimas da Irmandade. Então, o anonimato não é sobre se esconder. É sobre encontrar uma identidade em comum. Perfeito. É sobre tirar os rótulos que o mundo nos dá e que a gente usa para se separar. A ação diária é lembrar que a pessoa do meu lado é outro adicto lutando pela vida, igual a mim. Isso dissolve o preconceito, imagino. Dissolve. O ato de dar boas-vindas deixa de ser um gesto de tolerância com o diferente e vira um ato de reconhecimento, de ver a mim mesma na outra pessoa. Uau! É um sistema completo, então. O primeiro passo me dá humildade, a terceira tradição garante o foco do grupo e a 12ª me dá a ferramenta para enxergar o que realmente importa. É um sistema completo. E o resultado disso é o que o livreto branco chama de a linguagem sem palavras do reconhecimento, chamada empatia. Empatia. É a simpatia que cria a atmosfera onde a gente pode se recuperar. E ela só existe quando a gente olha além das diferenças e vê no outro um espelho do nosso próprio sofrimento e da nossa esperança. Essa é a força de que a leitura fala. A ideia de que a diversidade é uma força e não um obstáculo é central para a sobrevivência do indivíduo e do grupo. Fica a reflexão. De que forma a nossa própria recuperação poderia ser limitada se escolhêssemos ouvir apenas as experiências de pessoas que são exatamente como nós? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje, funciona.